Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Vou falar aqui hoje de 3 jogos que podem servir para ensinar, ou neste caso para treinar, não é bem ensinar, é para treinar o desenho ou a representação gráfica através de pictogramas ou de elementos gráficos que nós combinamos e aos quais atribuímos significados. Vamos chamar-lhes de desenhos de uma forma simplificada. Estes jogos não vos vão fazer desenhar muito bem no sentido artístico da coisa, mas provavelmente vai ser uma boa forma de treinarem o desenho como uma forma de comunicação, de transmissão de uma mensagem. Será mais isso. E também associar outras coisas, outras dinâmicas ao jogo em si. Portanto, vamos ver então 3 casos. Vou começar aqui pelo Passo ao Desenho, um jogo muito conhecido, muito popular, um jogo que até os jogadores mais casuais já conhecem o jogo. Eu vou-me deparando com isso à medida que vou interagindo com várias pessoas. Um jogo que eu também costumo usar bastante informações, por várias razões, e acaba por ser uma coisa muito simples. Para já parte de um conceito que as pessoas já conhecem, que é do telefone avariado, não é? De uma mensagem que vai passando, e aqui tem depois estes cadernos muito simples, interessantes e fáceis de usarem, que vamos alternando entre desenhos e palavras. E o que é que isto tem de interessante para o treino? Porque temos pouco tempo para desenhar e vamos ter que desenhar de um modo relativamente simples para que os outros consigam adivinhar aquilo que estamos a fazer. Esse é o grande objetivo e o que nos faz também, e depois é interessante porque depois algumas palavras que normalmente podem ser usadas são ações ou movimentos ou atividades, o que nos obriga até a fazer representações de movimentos, de setas para focar em certos sítios, e isso acaba por ser uma forma de transmitir uma ideia através de um desenho, através de uma representação gráfica que é tão útil para fazer esquemas ou outro tipo de coisas. Portanto, eu diria que este jogo é muito interessante por isso, e claro que tem as interpretações do desenho e depois tem toda a parte divertida associada ao sistema de jogo. Outro jogo que eu acho que é muito interessante para isto também é o Fake Artist Goes to New York. Neste jogo, com esta caixa muito pequenina, vamos aqui abrir isto, tem aqui as regras, depois tem estes pequeninos cartões onde podemos pôr as palavras para passar por todos os jogadores, umas mini canetas, e depois basicamente tem um bloco de notas que nem vale a pena tirar, porque é um bloco de notas para escrever normalíssimo. O que é que isto tem de interessante? Para além de ser uma caixa muito pequena e portátil, mas que também é dispendiosa, acaba por ser também uma forma interessante de treinar o desenho. Porquê? Porque nós aqui temos que desenhar também uma ideia, mas é mais um desenhar coincidente com aquilo que os outros estão também a adicionar a um desenho, uma vez que estamos a fazer um desenho coletivo. Portanto, acaba por ser uma forma de cocriação através do desenho e uma forma de ver como podemos representar as mesmas coisas de múltiplas ideias e como podemos sempre acrescentar algum conhecimento a algo que é uma representação gráfica, sendo que por vezes pode ficar tão complicada que acaba por ficar imperceptível. E isso também é uma boa coisa para treinar e para perceber os limites até onde é que devemos adicionar imagens ou representações gráficas a um desenho existente, para ele não ficar demasiado confuso, ou para ficar confuso. Está relacionado com os objetivos, neste caso o jogo, vocês podem crer que seja também muito confuso ou não. Depois também tem o fator de storytelling e de interpretação dos desenhos, que também é sempre uma coisa muito interessante para percebermos, lá está, os significados que podem ser atribuídos às mesmas representações gráficas, que é uma coisa muito importante quando queremos treinar desenho, quer seja para a expressão de significados ou emoções ou o que é que seja, que é muito importante na expressão artística, quer para a representação de ideias em trabalhos mais técnicos, em que temos os tais esquemas e as tais representações que queremos que realmente as pessoas as interpretem. Por fim, outro jogo que eu acho que é muito interessante para isto é o Railroad Inc. Porquê? Trata-se de um jogo que é totalmente diferente dos outros. Trata-se de um jogo quase de desenho técnico. E porquê? Vamos aqui tirar uns componentes. O jogo também é bastante simples. Vocês vão ter esta matriz, cada jogador tem uma coisa destas, e uma caneta, e depois vai desenhando consoante vão saindo dados com várias faces, que têm várias representações de linhas e de infraestruturas. Estamos a falar de infraestruturas, rodovias e ferrovias, para criar uma rede, mas depois tem também, esta é a versão azul, existe a versão vermelha, em que vocês têm, por exemplo, aqui são rios e lagos e água, e depois as próprias infraestruturas conjugadas com esses tipos de elementos, ok? As estradas, as pontes e tudo mais. Isto acaba por ser uma forma, então, de treinar através do desenho a representação de uma rede e daquilo que
provavelmente vocês querem que seja mais eficiente com o mínimo custo possível. Isto acaba por ser um exercício de engenharia e de planeamento, porque vocês estão a tentar fazer a rede mais eficiente possível, com o mínimo de recursos possível, representando-os de um modo que possam ser fáceis de ler, para verem então os efeitos da vossa rede, onde ela conecta, onde ela liga, onde não liga, que tipos de espaços é que ocupa, e isso tem de ser representado, sendo que é um desenho técnico, temos de fazer estas representações, mas temos de saber fazer na prática, de modo legível, a uma escala que se perceba, aqui nestes quadrados que nos são, nesta matriz quadrangular, com os vários quadrados que nos é disponibilizado. Portanto, isto também é um modo de treinar a representação do desenho mais técnico. Portanto, eu diria que isto também é bastante interessante por isso. Todos estes jogos eu diria que são potencialmente capazes de gerar diversões em muitas pessoas, quase que se aproximam dos chamados party games, jogos de festas, que são normalmente jogos para serem jogados a muitas pessoas, mais do que 4, do que aquilo que é habitual, por exemplo, num jogo de tabuleiro. Muitos destes jogos podem ser jogados a 8 pessoas, por exemplo, e isso é uma forma também de incluir mais pessoas na atividade. Que são jogos que também levam a algum tipo de humor ou de relações mais leves ou mais informais entre as pessoas, portanto pode ser também bastante bom para fazer isso. E ficam então aqui 3 sugestões de jogos que podem ser usados para treinarmos a representação gráfica, o desenho muito rápido, neste caso a capacidade de fazer desenhos, esquemas e representações rápidas para o nosso trabalho no dia-a-dia, que pode ser útil para qualquer pessoa, independentemente de ser um artista gráfico ou alguém que domina realmente a arte de representação gráfica, mas todos temos que saber fazer uns desenhos de vez em quando na nossa atividade do dia-a-dia. Então vá, Deus!